Vou apresentar meu trabalho de física. É um simulador de colisão elástica que eu fiz usando a biblioteca Pygame, o Random para gerar cor aleatória e o NumPy para fazer cálculo vetorial. Então a ideia do começo do negócio foi o quê? Foi criar duas classes, uma chamada partícula e uma environment. O environment é basicamente o, o todo em si, o que vai estar rodando. E a partícula é o que tem em cada partícula, em cada bolinha do environment. Então a partícula, eu vou criar ela com a função init, com um env, que seria um environment, uma posição, uma velocidade, um raio e uma massa. E daí eu atribuí os valores aqui, né? E a cor coloquei como aleatório. Eu tenho uma função para adicionar velocidade, uma para adicionar posição, uma para mover e uma para colidir. Que daí nesse caso aqui, ó, é uma fórmula que você utiliza o NumPy, que eu chamei de NP. Você utiliza uma fórmula para calcular vetores, então você vai ter a velocidade da própria partícula menos a outra partícula que ele vai estar colidindo, junto com a posição menos a posição do outro. Isso dividido por um cálculo que o NumPy também faz, que é a posição da própria partícula menos a posição da outra partícula. Isso tudo elevado ao quadrado e vezes a diferença das posições também. Então, você vai ter as duas velocidades para fazer uma colisão quando aqui ó, você vai ter um update, um bounce, que você vai ver se eles colidiram ou não, e adicionar as velocidades correspondentes a partir desse cálculo todo aqui. Então você calcula um desvio entre. Você primeiro vê se a distância é menor que a soma dos raios, quer dizer que o quê? Que ela meio que colidiu. Então você vai tirar um desvio normal aqui, vai adicionar a posição de cada uma das duas partículas e vai fazer o cálculo e adicionar as velocidades. Nisso, a classe environment vai ter o quê? Vai ter um número, quantidade de partículas, um tempo que está em cada frame, vamos dizer, o quadro, que vai ser o tamanho do quadro, e o display. Você vai ter uma função para adicionar as partículas, uma função para dar um update na tela e uma função para dar um bounce, que você pega para cada partícula, na lista de partículas, você vai ver a posição de cada uma e adicionando a posição e a velocidade de cada uma. Nisso tu vai ter um Run Simulator, que você vai só rodar o simulador. Tu vai ter um Run Igual a True, você vai pegar um clock pela biblioteca do Pygame, e enquanto ele estiver rodando, você vai dar um tick, e daqui você coloca o tanto que você quiser. Quanto maior, mais rápido ele vai dar o tick, vai tipo atualizar a tela. E daí para cada evento no pygame.event, se o evento for igual a pygame.quick, ele vai só sair do while e vai terminar o programa. Eu vou então fazer o quê? Eu vou preencher a tela como preto, atualizar tudo, a velocidade e a posição de cada bolinha, e para cada bolinha para cada partícula, nas partículas, eu vou desenhar ela na tela. E daí eu vou dar um display update, e daí isso ele vai ficar fazendo enquanto estiver rodando. Daí depois só dá um pygame quit, depois que ele tiver o while run, né? Depois que sair do while run. E daqui vai ter os parâmetros, black, que é a cor preta, o cor branca, o quadro vai ter um vetor aqui de posições, né? O tamanho do quadro que você quiser. Daí tu vai ter o número de bolas que você quiser, o tempo, né? Você vai ter a tela, e vai ter um display com o quadro 0, quadro 1, que é as posições do quadro. Tu vai criar um environment, uma env, com o quadro, o tempo que você quer e a tela, o display.
você vai dar um set caption para, tipo assim, é uma função do Pygame para colocar um nome do título do quadro. E daí você vai colocar para cada partícula, vamos dizer, no tamanho do número de bolas que você quiser, número de partículas que você quiser, você vai adicionar uma partícula com um tamanho aleatório. Então é de partícula. E daí você vai dar um run no simulador. O resultado final ficou assim. Daí aqui o simulador de colisões elásticas. E quanto maior o raio, proporcionalmente, quanto maior o raio da bola, maior a massa dele. E é isso.